Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Dois olhares importantes nesta liturgia. O primeiro olhar para o batismo de Jesus, que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus que é batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Ora, o batismo de João Batista era um batismo chamado batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento, ou batismo de conversão. Não era ainda o sacramento do batismo como nós o temos hoje na igreja, por um motivo muito simples. Os sacramentos são instituídos e começam a ser celebrados na igreja depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da cruz não há sacramentos. Antes da cruz há os gestos concretos, curadores e libertadores de Jesus. Depois da cruz e ressurreição, os gestos curadores e libertadores de Jesus permanecem na igreja e na história através dos sacramentos. É para isso que eles existem, para atualizar na nossa vida e na nossa história os gestos e ações salvadoras de Cristo. Ora, se era um batismo de arrependimento e de purificação, primeira pergunta: por que cargas d'água Jesus foi se batizar? Por quê? Se ele não tinha pecado, do que Jesus estava arrependido? Do que ele tinha que se arrepender? Ele é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista testemunha isso. O Cordeiro sem pecado, é ele quem tira o pecado. Ele não tem pecado, ele se faz pecado por nós. A resposta já está aí. Jesus não tinha pecado, mas ele entrou na fila dos pecadores para te representar, para me representar, como uma antecipação da cruz, para se fazer pecado
para se fazer pecador no meu e no seu lugar. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque Jesus, ao entrar nas águas daquele rio, Jesus as santifica, para que aquelas águas e as águas do mundo inteiro se tornassem águas batismais, águas de purificação. Que coisa linda isso! No nosso batismo, a água nos purifica, nos limpa, não a água em si, mas a fé unida ao sacramento, cuja matéria é a água. A água então limpa. Jesus foi o contrário. Ele purificou, Ele limpou, Ele santificou as águas. E por isso hoje as águas são usadas para o nosso batismo. Jesus é a fonte e origem de toda a graça, de toda a bênção e de toda a santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, à luz deste evento, nós somos chamados a olhar um pouquinho para o nosso batismo. Aí sim, sacramento do batismo. Primeira pergunta que eu vos faço: quem aqui se lembra o momento que você foi batizado? Por que não? Ninguém se lembra? Como que a igreja estava? Qual que era a sua roupa? Quem que te segurou? Como que era a cara do padre? Você deu uns beliscão. Tem padre que belisca, né, na hora que está, não sei para que isso. Por que nós não nos lembramos? Geralmente, exceto se você foi batizado adulto. Nós nos lembramos porque nós somos batizados criança. Mas uma coisa você tem que se lembrar. Você pode não lembrar o momento, as circunstâncias, mas o dia do seu batismo você lembra, não lembra? Qual o dia do mês, e não precisa ser o ano não, mas pelo menos o dia e o mês. Se não lembrar, tem que levar um puxão de orelha, viu? Porque assim como a gente faz aniversário natalício, a gente tem que celebrar o aniversário de batismo, sim Senhor, porque nós somos nascidos para Deus no dia do nosso batismo. Portanto, celebrar o batismo. O meu está perto, o meu está perto, dia 25 de janeiro, eu tive a graça de ser batizado numa festa, a festa da conversão de São Paulo, 25 de janeiro, é feriado lá na cidade de São Paulo. Pois bem, celebrar este dia. Por que as crianças são batizadas se elas não têm a fé? Afinal de contas, de onde que a igreja tirou isso, padre? Porque lá na igreja do meu parente, eles falam assim: não, vocês fazem tudo errado. Criança não tem fé. Para ser batizada a pessoa precisa ter fé, precisa crer. E aí ela decide: eu quero ser batizada. Sim, essa é uma teologia que não é a nossa, é a teologia protestante. Qual é a nossa teologia? Nós batizamos crianças, sim. Em primeiro lugar, por quê? Porque Jesus disse com todas as letras que o batismo é necessário para a salvação. Ou seja, morrer sem o batismo, morrer pagão, como se dizia, nós estamos colocando em risco a nossa salvação. E se eu morrer antes de completar 15, 20 anos? Como é que fica? E todas as pessoas que morrem antes quem decide batizar adulto? O batismo é condição para a salvação. Pelo menos o batismo, claro, o batismo que nós estamos falando é o batismo, o rito do batismo.
A igreja então também acolhe o batismo de desejo, que é aqueles que desejam o batismo, mas não conseguem ser batizados a tempo. Acontece alguma coisa, a pessoa falece. E o batismo de sangue, por exemplo, os bebês abortados, as pessoas que morrem sem a chance de receberem o batismo, porque a vida lhes é tirada, a vida lhes é ceifada. É o chamado batismo de sangue. É o batismo dos santos inocentes, que nós celebramos há algumas semanas. Então, meus irmãos, o batismo é necessário para a salvação, e a igreja entendeu que ela não pode negar esta graça a ninguém, mesmo a uma criança. Já os primeiros séculos da igreja nos mostravam esta realidade de que as famílias inteiras recebiam o batismo. Não tinha esse negócio, não, deixa crescer, quando a pessoa escolhe se ela vai querer, se ela não vai, em qual igreja. Não, a família toda recebia a fé em Jesus e a família toda se batizava. E com certeza nessas famílias também tinham crianças. Claro que depois o cristianismo foi crescendo e se expandindo, e aí então esta tradição. Mas a igreja, para batizar uma criança, ela batiza, mas com uma condição, sine qua non, sem a qual esse batismo não pode ser realizado. O elemento da fé é necessário, não na criança, mas em quem? Nos pais. A igreja batiza a criança na fé dos pais, na medida em que os pais prometem diante da igreja que vão transmitir esta fé ao seu filho, à sua filha. Esta é a condição. Os pais precisam ter a fé, não só tê-la, mas prometerem que vão transmiti-la à criança, e aí sim o batismo é possível. Ora, e se os pais não têm essa fé? Aí a coisa fica difícil, aí a coisa fica complicada, porque o batismo é como uma semente lançada. O que adianta você plantar? Depois não tem o sol, a chuva, não vai regar, não vai adubar, ou seja, os pais não vão cultivar esta semente que ela vai morrer. Por isso a fé dos pais, e eles assumem o compromisso de transmitir. Tem coisas, meus irmãos, que já é desde criança, que já é de berço. Essa conversa aí de deixa crescer, depois escolhe. Então vamos fazer assim também com a escola. Não coloca o seu filho na escola aos 6 anos, deixa crescer, virar um cavalão, depois ele escolhe se quer estudar, se não quer. Não põe nome. Que arbitrariedade você escolher nome. Deixa ele crescer sem nome, quando ele ficar adulto ele escolhe o nome que ele quer ter. Não é assim a democracia? Esses são os argumentos, muitas vezes, que vão doutrinando a sociedade, as pessoas. Não ensina a escovar os dentes, não ensina a cortar o cabelo, tomar banho, deixa crescer, depois se quiser que ele faça. Não, tem coisas que já é desde criança, e a fé é uma dessas coisas. Porque meus irmãos, se não crescer desde criança na fé, muito difícil depois de adulto, muito difícil. O mundo está custoso, o mundo está difícil, o mundo já rouba a fé de quem tem. Agora você imagina de quem não tem e vai esperar crescer para ter. Não funciona. Nós sabemos que isso é uma mentira que a sociedade tenta nos vender. Meus irmãos e minhas irmãs, pois bem, vamos dar mais um passo. Padrinho e madrinha, essa bobagem, padre, padrinho e madrinha, na Bíblia não tem isso. Onde é que está na Bíblia? Realmente na Bíblia não tem. Mas no início da igreja havia uma coisa chamada catecumenato. O que é o catecumenato?
é a preparação para o batismo. Os adultos eram pagãos, não chegava lá e batizava, não é assim que funcionava. Coisa não era simples assim. Eles faziam um caminho de preparação que levava 2 a 3 anos, e aí eles eram batizados. Tinha que estar bem firme na fé, na escolha de ser cristão. E nesse catecumenato havia a figura dos chamados introdutores. Eram pessoas da comunidade, cristãos maduros na fé, que meio que recebiam a missão de acompanhar aquele catecúmeno na sua iniciação cristã. É o que nós chamamos os padrinhos hoje. Depois, na Idade Média, vieram as guerras e não sei mais o que. Aí a necessidade de, por exemplo, às vezes o pai ia para a guerra e não voltava. Então o padrinho começou a ter essa conotação de, se faltar os pais, o padrinho cria, acaba de criar. E essa mentalidade que ficou, mas não é para ser assim. A mentalidade é a original, é a primeira. São aqueles que vão introduzir, que vão caminhar com o catecúmeno na sua iniciação cristã. Esse é o papel do padrinho e da madrinha. Agora, hoje em dia, os pai e mãe me pegam padrinho e madrinha que nem fé tem, que nem da comunidade é, que às vezes é de outra religião, mas vai fazer um desserviço, não vai cumprir a missão que a igreja espera, de ajudar aquela pessoa a iniciar, a aprender tudo, os mandamentos da igreja, as virtudes, as parábolas de Cristo, o que é pecado, o que é santidade, os pecados capitais. Essa é a missão do padrinho. É religiosa, é educar, é ensinar as coisas de Deus, de Jesus. Não é dar presente, é fazer churrasco, encher a cara. Isso não é. Isso é uma descaracterização. Tem até um bispo lá na Itália. Aí ele decretou lá na diocese dele, acabou com esse negócio de padrinho. Por quê? Porque os padrinhos que os pais arrumam hoje em dia não funciona. Não tem vivência cristã, não tem vivência católica para cumprir a sua missão. E olha, eu bato palma para esse bispo, viu? Parabéns, eu tiro o chapéu, porque facilita a vida da gente. Porque a igreja coloca as condições e a maioria que vem não tem, aí já cria casa, porque essa igreja é chata, só porque eu não sou casado na igreja, só porque eu sou amasiado, só porque eu não sei o que, já estou no 4º casamento. Que tem? Bom, a gente não vai julgar as pessoas, mas que se espera do padrinho que ele tenha uma vivência católica, esteja regular perante a igreja, é uma condição básica e mínima para cumprir bem a sua missão de educar na fé católica. Se a gente não entende isso, a gente não entende nem o que é o batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que o batismo realiza em nós? A igreja diz que o batismo, pensa numa porta, igual porta da casa, porta da igreja. Porta fechada significa você não entra, você fica para o lado de fora. Quando a gente nasce, a porta dentro de nós, a alma, a porta está fechada. O batismo abre a porta. A graça de Deus, o Espírito Santo, as bênçãos de Deus, tudo começa a entrar. Porta fechada, nada entra. É assim. Por isso o batismo abre a porta. É a porta de todos os sacramentos. Uma pessoa que não foi batizada, e aí de repente ninguém falou para ela, ela esqueceu que não foi batizada. Aí vem para a igreja, aí faz primeira comunhão, faz crisma, casa, até confessa. Vocês acreditam
nenhum desses sacramentos foi válido para aquela pessoa. Aquela Eucaristia que ela recebeu não foi válida. Aquela absolvição que o padre deu não foi válida. Se ela casou, aquele casamento é nulo. Por quê? A porta estava fechada. A porta tem que estar aberta. Comunica a graça, comunica o sobrenatural. É isso que o batismo realiza em nós. Então veja, a vida na graça que o batismo nos dá. Somos adotados como filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho unigênito. Padre, mas não é todo mundo que nasce que é filho de Deus? Genericamente sim, mas quando nós nascemos, nós somos muito mais criaturas de Deus. O que o Gênesis diz? Que nós somos criados à imagem. Não somos criado é criatura. Criação, criatura. Dá para entender? Agora em Jesus, no Filho, nós nos tornamos filhos adotivos. E porque somos filhos, herdeiros das bênçãos, herdeiros dos tesouros divinos. Somos lavados dos nossos pecados, somos configurados ao corpo de Cristo, que é a igreja. São Paulo vai dizer na sua teologia de igreja, vamos pensar a igreja como um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. A gente está aqui, ou é o dedo, ou é a unha, ou é o rim, ou nesse corpo de Cristo que é a igreja, nós somos membros, estamos unidos. Quando você reza, Cristo está rezando com você, e é a oração de Cristo que chega ao Pai. Quando nós celebramos a Eucaristia na missa, é o Cristo cabeça que se apresenta como vítima ao Pai, mas você que está no corpo de Cristo é apresentado junto. Estamos unidos a Cristo. Olha que maravilha, olha que beleza isso. E nada pode nos roubar essa graça. Uma vez batizados, para sempre batizados. Ninguém se desbatiza, ninguém renuncia ao batismo que recebeu. Somos configurados a Cristo e a sua igreja. Por isso, somos chamados a viver uma missão muito bonita, missão de batizados. A igreja nos ensina que no batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e pastores. Sacerdotes, profetas e pastores. Sacerdotes, o sacerdócio universal. Por exemplo, você como batizado, se você pegar um copo de água e fazer uma oração pedindo que Deus abençoe aquela água, essa água é abençoada pelo seu sacerdócio universal. Você rezar por uma pessoa, você está usando do seu sacerdócio universal. Você está unido, você está no corpo unido à cabeça, e é o Cristo sacerdote que junto ao Pai leva o seu pedido e a sua oração. Veja que grandeza é isso. Você é profeta. Pelo batismo, Deus coloca o fogo do Espírito Santo nos teus lábios, para você anunciar a palavra, para você falar de Jesus para as pessoas, para você testemunhar. Você não precisa ser padre, freira. Pelo seu batismo você é profeta, e pelo seu batismo você é pastor. Você é chamado a apacentar, a cuidar do rebanho, das ovelhas. Quais são as ovelhas que Deus te confiou? Seus filhos, seus amigos, colegas de trabalho. Cada um tem vamos dizer, um campo, de pastoreio. Às vezes o do padre é um pouco maior, mas você tem o seu. Você tem uma missão aí, na sua família. Não fuja dessa missão. Não fuja deste chamado de Deus para pastorear o rebanho que não é seu, é de Cristo Jesus. Um dia nós vamos dar conta, nós vamos prestar conta ao bom pastor, ao supremo pastor das ovelhas que Ele nos confiou. Meus irmãos e minhas irmãs, o batismo é uma graça, mas o batismo é uma grande responsabilidade, que nós queremos vivê-la a cada dia, com todo amor e com todo o nosso ser.